ela mandou para mim. Fala para ela que obrigada, Deus abençoe. É só a sua mãe Maria. Eu amei. Fala para ela que obrigada, tá? Ah, sim. O meu? Como foi? Porque às vezes eu uso esse telefone meu, esse não, nem é esse, tá em casa. Ó, tá em casa carregando, você falou agora. Tá. É que eu uso muito aquele celular para muita coisa, entendeu? E às vezes eu tô pregando aqui, eu deixo ele carregando, não adianta trazer ele pra cá. Gente, vamos para a palavra de Deus. E Jesus, ele falou, ele deu um recadinho lá em Mateus. Vamos lá, rapidinho, a gente vê um negócio aqui. Lá no livro de Mateus. Gente, presta bem atenção. Pastor, o meu caso é muito difícil. Não existe nada difícil para Deus. Jesus disse assim, o impossível para o homem é possível para Deus. Por mais que pareça até que aquilo não tem saída. Existe, com Deus existe uma saída. E se não existisse, ele criaria uma saída. Porque eu estava pregando outro dia sobre o pessoal do povo de Israel, né? Que eles vieram até um certo limite, pararam em frente do mar. E em frente do mar, quem vinha atrás? O exército de Faraó. Quer dizer, estava cercado. E, gente, eu ia pedir para comprar meu copo, eu esqueci. Esqueci até de trazer o cartão. Eu ia trazer o cartão para comprar. Porque ontem eu imitei a Aline. Saí de casa, comprei pelo iFood. Esqueci de comprar um copo. Comprei sabonete, comprei o papel higiênico, a Zuzu estava faltando, né? Mas depois eu falei, um copo, gente. Esqueci. Aí eu falei, a gente compra ali, mas aí agora estou vendo o irmão Ronaldo com copo ali, eu lembrei, gente. Esqueci. Então, e aquilo ali, a Aline deve saber ter experiência, né? Eu não tenho experiência de lei. Você tem não sei quanto cupom grátis, como é que eu vou botar o cupom? Sei lá como é que coloca. Dava lá, você tem 25% de desconto, né? Eu não sei se eu botei, porque eu não sei botar. Aí sabe o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa muito engraçada, gente. Eu quero matar, gente. Eu comprei lá um negócio, porque a gente não tá lá, né, para escolher. Aí esse negócio de batata, essas coisas é muito estranho, porque você tem que comprar por peso. Aí eu botei lá 200 gramas de tomate. Deve dar uns 2 tomatinhos, né? Aí, o que aconteceu? Eles botaram lá, ó, não foi possível botar 200 gramas. O tomate deu 180 gramas. Em breve, vê lá o cartão, aquela coisa toda, para fazer o reembolso. Eu vou fazer o reembolso de 20 gramas de tomate. Tomate tá tão baratinho. Vou fazer isso nada. Aí, quando foi da tardinha, estava lá, você recebeu um reembolso de 10 centavos. Eu ri tanto aquilo, tá? Reembolso de 10 centavos. Não vou nada de ninguém. Ela falou, mas sou honesto, devolver os 10 centavos. Cada coisa, né? Eu ria tanto, pessoal, é muito engraçado. Então, o que acontece? Eu esqueci de comprar o pão. Então, eu estava lembrando do povo de Israel. Um lado era o mal, o outro era o exército de Faraó. Quer dizer, eles não tinham mais saída. Se eles pulassem no mar, ia morrer. Se eles voltassem, o exército matava eles. Qual foi a saída deles ali? A saída deles ali foi Deus. Deus, ele criou uma saída, porque ele abriu o mar. Uma coisa que ninguém esperava. E eu estava lembrando que na minha vida, na minha caminhada no meu ministério, eu já tive várias vezes que eu já estive assim, situação que parecia não existir uma saída. Mas eu orei a Deus e Deus deu a saída. Gente, nós perdemos muito quando nós não oramos e quando nós não ouvimos a palavra. Outro dia eu preguei sobre isso. Às vezes eu penso, não, mas eu já oro tanto em casa, mas irmão, não é só orar. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava 12 anos que ela não tinha uma hemorragia. Eu acredito que talvez ela orava.
Só que ela só foi curada quando ela ouviu falar de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem quando você ouve. E você precisa de fé. A palavra de Deus diz, olha, sem fé é impossível você agradar a Deus. E a fé só vem quando você ouve. Ela não vem quando você lê. Pastor, por que a fé não vem quando você lê? Porque quando você lê, a palavra de Deus ela não vem disserida, gente. Ela não vem explicada. Você está entendendo? Isso é um dom do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Senão ele falaria, sabe o quê? Ide por todo mundo e distribui Bíblia para todo mundo ler. Ué, cada um entender do seu jeito. Hã? Não, mas não é do jeito que a gente entende, é o jeito que Deus está falando, é diferente. Então a gente precisa ouvir, não tem para onde correr. Glória a Deus. Então aquela mulher, ela só teve o milagre dela quando ela ouviu. A Lídia também, a Lídia era uma mulher que o sonho dela era ver a família dela salva. Só que ela era uma mulher de Deus, que a Bíblia diz que ela ia na igreja, ela ouvia a palavra, mas o coração dela era fechado, ela não entendia. É o que a gente vai falar aqui agora. Ela ouvia, mas não entendia. E Deus teve que abrir o entendimento do coração dela, para que ela tivesse atenta. Sabe o que é uma pessoa atenta? Você vem para a igreja, você não pode deixar sua mente voar, não, gente. Isso é uma estratégia do diabo. Põe isso no teu coração. É para você se distrair e você está perdendo o que Deus está falando. Sabe o que é uma pessoa atenta? Deus abriu o coração dela para que ela ficasse atenta, para que ela prestasse atenção no que o Paulo estava falando. Por quê? Porque Deus estava usando Paulo. Por isso que o interesse de Deus é que ela ouvisse o Paulo. Então, às vezes, a gente vem para a igreja, a gente está sentado lá na cadeira, nossa mente está em outro lugar. Ixi, depois eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer isso. O Zezinho falou para me passar lá hoje, mas hoje acho que não vai dar não. E a palavra está indo embora. A palavra está indo embora. Eu não entendi o que o fulano quis dizer com aquilo. A palavra está indo embora. Você está entendendo? Aí quer dizer, Jesus não entra em você, ele passa batido. E se ele não entrar em você, aí ele não entra também na sua casa, na sua família. Que a Lídia, quando Deus abriu o entendimento do coração dela, que ela entendeu, aí Deus pôde salvar a família dela. A Bíblia diz, aí que foi salvo ela, batizar nela e a casa dela. Quer dizer, enquanto não entrava nela, a família também, assim também é um milagre. Enquanto a palavra não entra em nós, o milagre não acontece. Então a gente tem que prestar atenção no que Deus está falando. Eu, um tempo desse atrás aí, eu fui lá fui participar da aula. Mas eu estava na aula, mas eu estava prestando atenção em outra coisa. Eu estava lá, o professor falando, e eu prestando atenção em outra coisa. Estava pensando em outra coisa. Os negócios que eu tinha que resolver, aquela coisa toda. Só que quase sempre, é muito difícil ele não fazer isso. Quase sempre ele passa um simulado daquela aula. Por exemplo, são várias aulas diferentes, né? Tem aula de meio ambiente, cidadania, noções de mecânica, direção defensiva, várias coisas diferentes. Primeiro socorro. Aí, essa aula de primeiro socorro, a gente vai aprender aquilo ali, depois ele passa um simulado só de primeiro socorro. Entendeu? E se é de cidadania, ele vai passar um simulado só de cidadania. São 30 perguntas. A gente tem que acertar no mínimo 21. Irmão, aquele dia foi o que eu menos acertei. Não sei se eu acertei 4. O negócio assim, foi o dia que eu tirei a nota menor lá. Porque eu estava prestando atenção em outra coisa. E até o professor percebeu, gente, e quanto tu tirou? Eu falei, tirei, olha, gente, vocês acabaram de estudar isso agora. Eu tinha acabado de estudar o negócio e errou tudo. Porque a minha mente estava em outro lugar. Você não presta atenção, você vai errar tudo. Já agora não, agora eu sou atenta, então eu tiro, né? Graças a Deus, a última vez que eu fui lá, eu tirei 23. Não tirei 23 porque eu prestei bem atenção. Estava sendo ensinado e coisinhas que eu estava
pensando, né? Para mim estava muito difícil entender o negócio que ele estava ensinando lá, estava muito difícil. Mas ele ensinou de uma maneira assim, uma coisinha à toa que ele ensinou, que ela abriu o nosso entendimento para aquilo ali, a gente aprendeu fácil. Ele está vendo, gente? É só isso. Aí o pessoal na sala de aula, poxa, é verdade, irmão. Olha, se não é você explicar desse jeito assim, a gente aprende rápido você explicando. Entendeu? Se eu não tivesse um professor, eu tenho um livro. Mas o que adianta o livro? O livro eu não tinha entendido daquele jeito. Ele ensina lá alguns detalhezinhos, alguns macetezinhos que você pega rápido o negócio. É a mesma coisa no reino de Deus. Quando ele ensinou aquilo lá, eu meditei na igreja, eu falei, poxa, da mesma maneira parecia tão difícil. Ele ensinou de um jeito que ficou tão fácil. A mesma coisa é a palavra de Deus. Às vezes você está passando um problema tão difícil, mas se você entender aquilo ali, vai se tornar tão fácil. Entendeu? Então, por isso que a gente não pode vir para a igreja e estar com a mente voando em outro lugar. Você precisa estar atento ao que Deus está falando. Então, lá no livro de Mateus, vamos lá. Mateus 15. Lá no Mateus 15, versículo 10. Até porque, gente, presta bem atenção que eu vou explicar a você. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele. Não foi você que escolheu Jesus. Eu aceitei Jesus, eu escolhi Jesus. Não. A Bíblia diz o seguinte, que não fomos nós não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu. E a Bíblia diz que Ele nos escolheu para que a gente vá e dê fruto. Jesus não escolheu eu e você para ficar sofrendo, estacionado num lugar só, irmão. Jesus escolheu a gente para a gente avançar, prosperar, família ser liberta, para você vencer. Só que para a gente vencer, a gente precisa entender. Entender, colocar em prática. Porque às vezes a gente ouve a palavra de Deus e a gente, não é bem assim não. E isso atrapalha muito. Não atrapalha pouco, não, atrapalha muito. Você entendeu? Então a gente precisa prestar atenção direitinho os detalhes no que Deus está falando com a gente. Tudo a gente vence, gente, com a obediência. Glória a Deus. Não adianta chegar lá, às vezes eu falo isso aqui, a pastora está falando isso aqui, que ela está trazendo para cá. Não é um exemplo que eu estou te dando. Aí o professor fala assim, você risca isso aqui, que isso é uma via arterial. Nada. O professor não sabe o que está falando, isso é uma via rural. Eu vou errar, irmão. Eu vou botar aquilo lá, você está entendendo? Não é aquilo ali. Então a gente precisa prestar atenção no que Deus está falando. Glória a Deus. Então ele está dizendo assim, vamos lá. Mateus 15. Acharei 15, no versículo 10. Acharam? Ele está dizendo assim, e chamando a si a multidão, disse, ouvi e entendei. O que Deus está mandando a gente fazer? A gente ouvir e entender. Não adianta a gente ouvir e não entender o que Deus está falando. Você não está entendendo? Ouvir e entender. Você precisa abrir o seu coração. Não é só você ouvir. Você precisa ouvir e entender. A Lídia, para salvar a família dela, ela precisava ouvir e entender. Você está entendendo? Como nós. Então, ele está falando aqui, ouvir e entender. Você não pode deixar nada tirar a sua atenção da palavra. Glória a Deus. Oi, Enzo, tudo bem, irmão? Deus abençoe, seja bem-vindo. Você não pode deixar nada tirar a sua atenção da palavra. É o que você ouve que vai abrir as portas, que vai salvar a sua família. Glória a Deus. E outra coisa, para a sua família ser salva, você precisa de quê? Precisa de fé. Não é isso? Você precisa crer. E para você crer, você precisa ouvir e entender. A fé vem quando a gente ouve. Lá no livro de Atos,
Lá no livro de Atos dos Apóstolos, não pulinho lá. Atos. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 16. Atos 16. Olha o que Deus está falando aí, gente. Presta bem atenção no que Deus está falando. Atos 16, lá no versículo, no versículo 14. Atos dos Apóstolos 16, 14. Glória a Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Atos 16, 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Gente, presta bem atenção nesse detalhe. Ela servia a Deus, não servia? Você precisa entender o que Deus está falando. E uma certa mulher, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, o que ela fazia? Nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, não é isso? Porque ela ouvia, mas o coração dela era fechado. Ela ouvia, mas não entendia o que Deus falava. Então Deus precisou abrir o entendimento do coração dela. Gente, às vezes nós precisamos pedir isso a Deus. Você entendeu? Precisamos pedir a Deus para abrir o nosso coração para a gente ouvir e entender o que Ele está falando. Porque às vezes a gente vai, por exemplo, eu já cansei de ouvir a palavra de Deus e não entender o que o meu pastor pregava. Você entendeu? Eu até estava falando, Ronaldo, que o meu pastor, o pastor Mauro aí, depois ele pediu, se tiver alguém aí que possa pegar essa pilha aí, ó, puxar para baixo e amarrar ela, essas telhas aí que está solta. Vamos amarrar, mas ele falou, pede para amarrar para o lado de baixo, mas que eu acho que ali, até a gente ver como a gente faz ali. Porque para não ficar batendo, e que às vezes também bate, quando está tentando, bate na hora do que atrapalha. Então, ele está falando aqui, ó, é que servia a Deus nos ouvia, não é isso? Servia a Deus nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração, para quê? Para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Você está entendendo? Abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. E ele está dizendo assim, ó. E depois, ela prestou atenção, porque, gente, eu estou falando de atenção justamente por causa disso. A igreja, quando ela tem palavra, o diabo. Se ele pudesse cair um foguete dentro da igreja, ele fazia. Sério! Você não encontra isso onde não tem palavra. Onde não tem palavra, isso não acontece. Entendeu? Agora, onde tem palavra, isso acontece porque o diabo tem medo. Pastora, o que a gente faz? Gente, você tem que aprender uma coisa. Não se dá confiança ao diabo. O diabo se amarra aí e pronto. A Eva, ela se deu mal porque ela foi dar ouvido ao diabo. Você está entendendo? Então o diabo está ali chamando a pessoa, você está prestando atenção nele. Não esquece o rabinho do gato. Preste atenção na palavra, entendeu? O diabo está amarrado, derrotado, ele não pode fazer
Então, ele está falando aqui, ó. Tivesse atento que Paulo dizia. Aí, o que aconteceu? Depois que Deus abriu o coração dela, como eu já falei, né, que teve coisas que eu já ouvi várias vezes, depois eu pedi a Deus só o entendimento do meu coração. E Deus abriu, entendeu? Então, ele disse assim, ó, eu entendi o milagre que aconteceu. E depois que foi batizada ela e a sua casa, só depois que o coração dela foi aberto, assim, entendimento dela, né? Não falo coração aberto que abriram mulher, não. É o entendimento dela. Aí que ela entendeu. E aí, milagre dela aconteceu, a família foi salva. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangeu a isso. É que ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que ouvir e entender. Glória a Deus. Vamos dar pulinho lá no livro de... Vamos ver se agora você vai conseguir entender. Às vezes você está passando uma luta dentro de casa. Família, parente, vizinho, até pessoas de fora. Pastor, só Deus sabe. Eu não sei mais o que fazer. Tem hora que eu não sei o que fazer. A pessoa que sofre com depressão, pessoa que tenta se suicidar, pessoa que não dorme direito, com insônia. Pastor, o que é isso? Vocês são espíritos, gente. Isso não são as pessoas, são espíritos. E às vezes a pessoa quer lidar com o espírito de um jeito humano, não tem como. Os demônios são espíritos. Você só consegue vencer eles no mundo espiritual. Primeiro de tudo, você precisa estar preparado para lidar com eles. Como assim? Você tem que estar em uma posição de autoridade. Você não pode deixar o demônio tomar suas forças e tomar sua autoridade. Pastor, como que eu dou minha autoridade para ele? Quando você peca. Porque a internet aqui vai pegar melhor. Ai, Jesus. Deixa eu ver se vídeo aqui. Sim. Já foi, já. Essa na taxa? Mas já foi, já. Tudo certinho. Obrigada, tá? A internet aqui pega melhor. A posição. Eu tenho que fazer, sabe o quê? Eu tenho que trocar o lugar do meu molde lá em cima. Lá, o molde está bem para lá. O cômodo de lá fica mais para cá, que aí vai. Porque quando ele estava mais para cá, ele caía menos. Cada distância, né? O molde tem uma distância. Vou botar ele um pouquinho mais. Lá em casa tanto faz também o molde, porque a gente não tem computador, nada ligado nele, tá solto. Hoje em dia tudo é Wi-Fi, televisão é Wi-Fi, computador é Wi-Fi, não tem mais nada de fio ligado. A única coisa que está ligado nele no fio é o telefone. Então, a gente precisa entender como que a gente está, o que a gente está lidando. E às vezes a gente quer lutar com o espírito de uma maneira. Pô, então o que eu estou falando? A gente não pode passar autoridade para ele. A gente tem que vigiar. Não que você vai ser perfeito. Pastor, não existe uma pessoa perfeita que não é? Não. Mas você é uma pessoa que você evita. Você evita. Quer ver uma coisa que eu evito muito? Às vezes a gente fala, né? A pessoa não leva muito a sério isso. Gente, mas eu estou falando diante de Deus, que lá em casa não tem isso. Então, no altar de Deus aqui a gente não pode mentir. Senão seria uma hipócrita. Se tem uma coisa que eu não faço e não gosto, é falar mal e ouvir falar mal dos outros. Você tem que vigiar isso. Seja quem for. Entendeu? Agora esse negócio de enchente aí, ó. Tanto de gente já tentou se aproximar de mim para falar mal do
fulano, o prefeito falou mal, não sei o que, irmão, o problema é dele. Eu não vivo pelas coisas aqui de baixo, eu sou peregrino nessa terra, eu pertenço à cidade celestial. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Independente do presidente, do prefeito que estiver lá, Deus sempre vai cuidar de mim. Ele fez uma promessa. Então tem que olhar para Jesus e evitar, sabe por quê? A pessoa não entende que enquanto você está lá, é mesmo, que não sei o que, não sei o que, o diabo está atacando a sua família. A pessoa errou. Irmão, entrega na mão de Deus. Tem gente caindo porque está olhando, gente, o mundo está corrompido. Esse negócio de internet derruba qualquer pessoa, porque ali é uma fofocada, um falando mal do outro, um julgando o outro. A gente fica olhando assim, até criança. Até as crianças hoje em dia estão corrompendo as crianças. Hã? É coisa séria. Então, se você for se juntar com essas coisas, você vai cair, você tem que fugir disso. Buscar santidade. Entendeu? Em vez de você ficar ali, porque o fulano fez isso, por que você não pega uma Bíblia? Não lê qualquer pedacinho da Bíblia. Vai cantar um louvor. Ontem, eu e a Yasminzinha, né? Estava lá, estava escutando um louvor lá e a Yasminzinha viu o testemunho da mulher. Eu achei muito bonito. Ela botou o testemunho escrito na página do louvor. Aquela, né? Bebia, se prostituía, como é que Jesus libertou ela, falando umas coisas bonitas. A Mizinha estava lendo lá. Depois a Mizinha pegou a caneta e me ajudou a botar a mão de pessoa no caderno de oração. Não, você vai fazer uma coisa que serve para Deus. Está entendendo? Ela vai se envolver com isso e sua família não se converte. Então, como pastor Juvenal traiu a mulher dele, o problema é dele, irmão. No dia do juízo, o pastor Juvenal vai ter que responder pelos atos dele. E eu vou ter que responder pelos meus. Tem o problema do pastor Juvenal. Vamos olhar para Jesus. Entendeu? É assim que funciona. Então, às vezes, a gente perde o foco. Você, às vezes, olhar para Jesus, ver o que Jesus está mandando você fazer para salvar a sua família, você fica olhando por lado. Não, esquece isso. Olha por lado, não, senão você vai afundar, você vai cair. Eu evito disso, ficar olhando por lado. Até dentro da igreja. Você quer ser bem sucedido? Para de ficar olhando o irmãozinho que está no erro, está no pecado, vai só ora por ele. Porque o joio, ele cresce junto, sabe disso? Aí o diabo filtra alguém dentro da igreja para ficar mentindo dentro da igreja. Já é, vamos supor assim, ou sei lá, se prostitui dentro da igreja, já é ou é o joio, ou é uma pessoa que ainda vai se converter. Você não tem juízo, você vai. Que isso? Como é que pode? Você caiu também. Entendeu? Assim, o demônio pode usar uma pessoa para fazer uma coisa bem errada, bem escandalosa dentro da igreja. Bem na sua frente. Para quê? Para você julgar ela. Entendeu? Julgou, você também caiu no vermelho. Entendeu? É um laço. Assim, pega 2 coelhinhos, uma cajadada só. Você tem que evitar. Glória a Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E às vezes a pessoa quer olhar no mundo gospel, né? Tem tanto escândalo, irmão, não é todo. Eu não estou falando que é só aqui que tem santidade, não. Tem muitos lugares aí que realmente é Deus, mas tem muitos lugares que não tem nada a ver com Deus, irmão. Religião. Entendeu? Não acontece nada, vocês escutam o demônio, é um troço esquisito, só festa. Então, é uma coisa que não tem. Hoje em dia existe muito evangelho que não tem raiz. É poucos cristãos verdadeiros. Pastor, o que é um cristão verdadeiro? Cristão verdadeiro, irmão, ele passa o que passar, mas ele não desiste. Ele persevera, ele luta. Você está entendendo? Ele vai para frente, ele acredita, mesmo contra as circunstâncias. Você está entendendo? Cristão verdadeiro é assim, ele não desiste fácil, não. Ele persevera na palavra. Eu vou fazer o que Deus está falando. Então a gente precisa estar alicerçado nessa raiz. Não pode estar, entendeu? Vai atrás de fulano, fala mal de ciclano,
fulano, falou mal de fulano, não sai fora disso. Até no meio da sua família você tem que sair. Eu, um tempo atrás aí, tinha um parente meu, toda vez que ela lá em casa falava mal de Deus. Toda vez que ela lá em casa falava mal de Deus, eu olhei aqui e falei, Senhor, liberta essa pessoa. Mas se eu faço com essa pessoa, eu estou com nojo de querer falar mal dos outros. Porque eu já mostrei para a pessoa que eu não quero ouvir. Isso eu já fiz. Agora eu peço, desperta essa pessoa, tira isso dela. Deixa para cá falar mal de ninguém. Porque se eu amar o meu parente mais do que a Deus, é complicado, gente. Não senta aí, vamos tomar um café. Mas ele libertando fez? Não, Deus me livre. Tem que amar Deus e tem que mostrar Jesus para aquela pessoa. Ela precisa entender, mesmo que eu não pregue para ela, através das minhas atitudes, porque ela está fazendo está errado. Entendeu? Está errado. Errado está errado. Não posso concordar com ela que está certo. Aí vai uma pessoa, um irmão, não estou falando só parente, não, tem irmão aqui da igreja. Fala com o irmão fulano, você quer irmão eu mentir, eu vou mentir junto com a pessoa? Não. Olha, você quer falar, você fala, você quer dar assim, te dei um ponto disso. Já aconteceu isso, tá? De mim não pedir para me mentir, não, nada disso. Quem vai sozinho? Eu não vou, não. Entendeu? É coisa séria. Que a gente precisa prestar atenção. Esse negócio de Bolsa Família, né? Bolsa Família, esses recursos aí, do governo. E às vezes a pessoa mente. Gente, você levar um dinheiro de mentira para dentro da sua casa é uma maldição. É melhor você orar a Deus e ser sincero. Senhor, chega lá, faça que a pessoa nem me pergunte isso. Se ela me perguntar, eu vou falar a verdade. Eu falo o que faz para ela não me perguntar. Entendeu? Eu tinha uma situaçãozinha, uma coisinha só, desse benefício aí, que não estava regular. Um negocinho de um documento que estava faltando. Eu falei, Senhor, se for da sua vontade que eu receba, porque essa pessoa nem me pergunta sobre esse documento. Se ela me perguntar, eu tenho que falar a verdade. Irmão, será que deu na cabeça do homem? Não me perguntou direito, vou lá escreveu, contou esse negócio mesmo. Foi provar, mas não mentir. Você está entendendo? Isso não é de Deus, né? Você vai mentir para se dar bem, acha que vai levar vantagem, não vai. Todo dia você botar um pão de maldição em cima da mesa, você mentiu. O diabo é um pai da mentira, irmão. Deus me livre. Ela dá uma caganeira lá, desculpa falar o pessoal aí, entendeu? Negócio, meu Deus, que é isso? Mas, irmão, você está mentindo, eu mando um negócio de mentira para dentro de casa, vigia. O Acã, ele levou uma maldição para o povo de Israel, sabia? Ele roubou uma capa babilônica, o negócio lá, escondeu. Ninguém sabia, o povo de Israel perdeu a batalha, teve que fugir dos inimigos. Aí o Josué chegou perto de Deus, Deus, mas a gente sempre venceu, o Senhor está com a gente, por que a gente perdeu? Aí Deus mostrou Josué, Deus falou, Josué, anátema entre vós. O que é anátema? Maldição. É uma maldição aí no meio do povo de Israel, por isso que vocês perderam. Aí Josué foi procurar saber, descobriu. Né? Não tem como esconder nada do nome de Deus, chamou o Acã e falou, pelo menos dá glória a Deus falando a verdade. Aí ele pegou, eu peguei umas capas da Babilônia, onde que está? Desenterrou, desenterrado o negócio. Isso aí aconteceu, morreu ele e toda a família. A ele e a família toda dele foi apedrejada, para tirar a maldição do meio do povo de Israel. Porque ele tinha roubado. Eu nunca faça isso, não um pão de mentira para o outro, para dentro da sua casa, faz isso não. Glória a Deus. Aí lá no livro de Efésios, ele está falando assim, seja um ovinho frito, mas que seja honesto. Glória a Deus. Uma fritadinha, um arrozinho, feijão, não? Mas que seja com honestidade, gente. Amém? Uma batatinha, onde for comprar batata lá, o alimento
apareceu. Apareceu só aquela ali. Eu falei, então eu vou comprar essa da bandejinha. Irmão, nunca vi aquela batata na minha vida. A não ser que vocês conhecem ela é compridinha. Já viu? Ela é igual. Isso, é isso aí. Ela é igual uma batata doce, mas não é batata doce. Isso, é igualzinho uma batata doce, mas não é batata doce. É boa? Gente, eu olhei pra ela, nunca vi essa batata. Não vi não, que eu não sabia. Ah, mas como você faz ela? Oi? Por isso. Nunca vi aquela batata na minha vida. E eu fiquei olhando assim, mas será que isso é batata mesmo? Oi? Tal de Barão. Que batata é essa, gente? É esposa do Barão. É? Tá. Oi? Aham. É uma batata com nome estranho, né? Jesus, a batata tá lá. Eu não vou nem fazer pra você como é que faz. E a Natasha falou assim, mas tem certeza que não é batata doce? Igual a batata doce. Eu falei, não é não, porque ele é branco. Não, mas o nome dela é esse mesmo que você falou, batata barulho. Oi? Aí ele está dizendo assim, gente, vamos lá, a gente vai, deixa eu ver aqui a hora. Isso, dá tempo para a gente fazer isso aqui, não demora muito tarde. Lá no livro de Efésios, vamos estudar o livro de Efésios, que é para você aprender a lidar com aqueles espíritos que estão te perturbando. E também, preste atenção, a gente precisa aprender isso, nem tudo é o mundo. Tem coisas que às vezes a gente não está sabendo lidar. Você entendeu? Porque Jesus está ensinando os pais como lidar com os filhos como lidar com os pais, o marido como lidar com a esposa como lidar com o marido. Você está entendendo? E a gente tem que seguir os ensinamentos da Bíblia. Que às vezes a gente também faz o contrário ao diabo. Não. Entendeu? Eu quero ir para Miguel Couto. Aí eu, Rosa, como é que eu faço para ir para Miguel Couto? Você vai por aqui, pastor. Você pega ali o ônibus, você vai no na peça, você vai para lá. Acho que a Rosa está meio enganada. Eu vou para cá. Depois você vem para cá. Aí eu vou para cá. Irmão, eu ando, nunca chego no Miguel Couto. Quando chega lá perto de Belfor Roxo, não é. Mas aonde que é Miguel Couto? Miguel Couto não é aqui, não, é para lá. É o diabo que só pode. Querendo me atrapalhar de chegar em Miguel Couto. Não foi o diabo. Me explicaram onde é. Eu fui para o lado contrário, fazer o quê? Ele não pegou, eu levou no colo. Vou embora. Não, eu fui andando. Então, a gente tem que prestar atenção no que Deus está falando. Glória a Deus. Então, lá no livro de Efésios, a gente vai ver aqui por quê? Porque naquela cidade de Éfeso, né, o apóstolo Paulo chegou ali, ele tinha muito problema com família. O pessoal ali não se dava bem, parente não se dava com parente, marido e mulher numa guerra dentro de casa, a coisa ali era séria. Então ele chegou lá explicando, ensinando a ele, gente, olha aqui, é assim que tem que viver. E o cristão, você não pode viver do jeito que você vivia antes, quando você não era de Jesus, agora você é de Jesus. A Bíblia diz que quem é de Cristo, nova criatura é, diz que as coisas velhas se passaram. Você já imaginou se eu estivesse com Jesus hoje bebendo, fumando, cheirando, do jeito que eu era? Não tem como. Eu tive que mudar. A mesma coisa é o casamento, a família, você precisa mudar o jeito que você lidar com a situação. Agora você é um cristão, você é uma cristã, você tem que agir dentro da palavra e de acordo com a palavra. Porque Deus disse lá no livro de Marcos 16,
nos sinais que se seguem. Então, se eu vivo na palavra, obedeço a palavra, vou ter a confirmação de Deus na minha vida. As coisas vão dar certo. Mas se eu não vivo assim, aí eu não tenho a confirmação, porque ele só confirma a palavra dele. Entendeu? Então, ele estava ensinando aqui, vamos lá. Lá no livro de Efésios 22, 5, 22, vamos lá. Ele estava falando assim, ó, os deveres de que, gente? Do casamento, não é isso? Ele está falando vós mulheres e ele está falando no plural. O que é isso, gente? Todas as mulheres cristãs, né? Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Vamos dar uma paradinha aqui. Quando Deus fala que você precisa ser submissa, isso não é uma escravidão, tá? Tem gente que pensa que submissa, vai minha roupa, pega meu sapato, não. Isso aí é escravidão. É empregado, não é submissão, entendeu? Submissa é você uma pessoa obediente. Você não quer ganhar o seu marido para Jesus, as coisas não gritam. Você mandando, você que dá a ordem, não. A autoridade é do marido, não da mulher. Você sabe. Tem coisa lá que o marido quer que está errado. A mulher vai lá bater boca. Não. Você deveria orar. Ficar quieta na sua e lá e orar. Certo de que você precisa ser submissa ao seu marido. Mas você tem que ter uma visão espiritual quem é que está no seu marido. Você está entendendo? Que tem, às vezes não é o marido, às vezes é um espírito que está usando o marido. Porque se o teu marido mandar você pecar, você não deve obedecer não. Pecar não. Deus tem que estar acima de tudo. Por isso que Deus fala, aquele que ama pai, mãe, filho, marido, mulher, acima de mim, não é digno de mim. Então, peraí, agora eu vou pecar? Não, já não é meu marido, é uma raiz espírita. Sabe por quê? Porque a Safira morreu por causa disso. Hã? Não era o marido dela, aquilo era o espírito que estava ali, mandou ela mentir. Entendeu? Ela não era para ter mentido, ela morreu de bobeira. Aquele caso ali, ela teria que ter falado, não, você vai lá, fala para ele, eu não vou falar não. Ela estaria errada diante de Deus? Não, porque ela não estaria pecando. No começo, quando eu vim para a presença de Deus, no comecinho, eu não tinha como obedecer meu marido. Se eu obedecesse meu marido, eu ia largar Jesus. Meu marido queria que eu fosse para a boca de fogo com ele, meu marido queria que eu bebesse. Meu marido não queria que eu fosse para a igreja porque tinha um demônio nele. Se eu fosse obedecer ele, eu tinha largado Jesus. Eu voltava para o mundo de novo. Então é um espírito. O pastor falou, isso aí não é ele, é um espírito que está usando ele. Não era Jesus que estava sendo cabeça dele. Tinha um demônio sendo cabeça dele. Então, nesse caso, você tem que vigiar. Entendeu? Tem que vigiar. Só que, o que acontece? O marido, ele é o cabeça da mulher. A mulher não deve ficar tomando as ordens do marido, discutindo. O negócio dele é orar. A mulher sabe, edifica a sua casa. Olha, Deus, nem você está vendo que o negócio está errado. Gente, o meu marido, ele partiu, né? Foi embora para agora. E o meu marido, ele foi embora. Quando ele foi embora, ele era convertido? Era. Ele era de Deus, sim. Só que, em vez em quando, assim como eu também erro, no meu defeito, eu vi umas coisinhas erradas nele. Só que, tratava eu normal, ria, brincava, depois eu ia orar. Jejuava, amarrava aquele espírito, mandava embora. Não adianta você ficar batendo boca, perca de tempo. Então, ele está dizendo assim, ó, vós, mulheres, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido, ele é o quê, gente? Ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do povo. Vamos dar uma paradinha aqui. O marido, ele é o cabeça da mulher. Mas o marido também, como cabeça, ele tem que procurar a sabedoria de Deus, gente. Você está entendendo? Não é porque ele é o cabeça que ele vai guiar a mulher dele pela cabeça dele, não. O Senhor falou assim, confia no Senhor
de todo o seu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Isso não é você se apoiar naquilo que você acha que está certo. Você tem que ir pela palavra. Porque senão o marido erra e faz a mulher errar também. Lembra da Analisa, filha? Ele errou algo, ele mentiu e fez a mulher mentir. Quer dizer, morreu ele e ele matou a mulher praticamente também. Ele acabou com a mulher dele, porque ainda mandou a mulher mentir. Quer dizer, o Ananias, ele não estava buscando a direção de Deus, ele estava fazendo pela própria cabeça dele. Não pode ser assim, ele tem que ir pelo que Deus está falando. Senão você estraga a sua família. Como eu lá em casa. Lá em casa, a cabeça de lá sou eu. Meu marido não está mais lá. Irmão, se eu ficar mentindo na frente dos meus filhos, mandando meus filhos mentir, dependendo do que eu fizer, eu vou estragar dentro da minha família. Daqui a pouco está todo mundo desviado, porque eu batei tudo. Porque eu errei o alvo, eu não estou mais indo na direção de Deus. Fazendo as coisas pela minha cabeça. Então, a gente tem que observar isso. Jesus tem que ser o nosso cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Para a gente vencer, dirigir a nossa família, tem que ter a mente de Cristo. Então ele está dizendo assim, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aí ele está falando, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Gente, Deus está ensinando o marido a amar a mulher, como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Cristo humilhava a igreja. Cristo forçou a igreja. Vocês têm que obedecer à força, porque eu sou filho de Deus. Foi isso que ele fez com os discípulos. Ele ensinou certo, orava com os discípulos, deixou os discípulos à vontade. E às vezes também, claro que você vem para a igreja, eu não estou falando, você está fazendo isso. Não, porque às vezes tem gente que pode fazer isso. Às vezes tem marido que acha que porque ele é autoridade, ele quer forçar a mulher a obedecer. Isso não é legal. Porque uma coisa é a mulher obedecer por amor, pela palavra e tal. Outra coisa é por medo. É horrível a mulher viver com medo. Ih, tem que lavar a louça para você chegar aqui. Tem mulher que tem medo do marido. E aí vão ter um respeito, não medo. Porque o casal, ele acima de tudo, ele tem que ser companheiro, gente, amigo. Sabe o que é amigo? Companheiro não é só aquele negócio só ali negócio de cama, não, gente. É brincar, rir junto. Tem um casal que dá um sorriso junto. Cada um no seu quadrado. Vamos lá no futebol, né? Fazendo a comida, mas não tem uma brincadeira, não tem um sorriso, não tem nada. Não, irmão, casal tem que ser amigo. Eu brincava com meu marido, sabia? Sério, brincava mesmo. Pegava no colo, me rodava do lado de fora, a gente brincava com as crianças. Era mal pesada lá em casa. Uma vez eu até passou uma irmã aqui na rua, eu falava, irmã, eu daqui de baixo eu ouvi vocês rindo lá em cima. Você, seu marido, as crianças, a gente brincava, a gente tem que ser amigo, companheiro. Pode ser aquela coisa. Eu também que mando, porque eu sou o cabelo, não para com isso. Cristo não fez isso. Cristo amou a igreja, ensinou certo e orou por ela. Nunca forçou ela. Nunca forçou. Você for obrigado a fazer o que eu estou mandando. Não. Então tem marido que às vezes não entende errado a autoridade dele, né? Se a mulher, ele pede a mulher para fazer uma coisa, ela não faz, ele fica virado. Que isso? Mas está escrito! Irmão, vai orar pela sua esposa. Não é não? Ela não está querendo obedecer, vai orar, tem um espírito ali, não vai adiantar nada você ficar falando com ela, você tem que orar. Glória a Deus e relevar as coisas, né? Gente, quem ama tem paciência, o amor é paciente. O amor, ele não é invejoso, o amor não se irrita. O amor, você sente a dor do outro.
se sente que o outro passa. Então, nem sempre a mulher está aquele coisa toda, não. Ele diz que a mulher está meio cansada, tá passando de problemas na luta espiritual interna, né? Se a pessoa às vezes não sabe, e a pessoa tem que ter paciência. Eu, quando meu esposo estava vivo, era todo dia que eu estava toda alegre, tinha dia que eu estava meio cansada e tal. E ele percebia isso. Ele falava assim, ó, eu estou percebendo que está um pouquinho cansado, faz o seguinte, vai deitar, deixa que eu vejo a janta aqui para as crianças. Ele mesmo cansado do trabalho, então, vai lá, vai deitar um pouquinho para descansar. Entendeu? Deixar eu descansar. E eu também era a mesma coisa. O dia que eu vi que ele estava meio cansadinho, então, vamos lá, vai descansar um pouco de agora, vai jantar. Então tem que haver comunhão, compreensão. Nós estamos lutando para obedecer a Deus, mas nós somos ser humanos, nós não somos Jesus aqui na Terra. Nós representamos Ele, nós não somos Ele. Nós temos que significar isso, nós falhamos. Você vai casar com alguém, vai viver com alguém, saiba que essa pessoa falha, ela não é perfeita. Nem tudo é o diabo, falha da própria pessoa. Se você ama, você vai relevar isso, gente. Hã? Se a pessoa, se a gente não prestasse para Jesus porque a gente fala, que a gente fala com ele. Hã? E ele perdoa, releva. Então a gente tem que saber relevar certas coisas. Tem gente que abusa um pouquinho da autoridade que Deus deu, não é assim. O marido está percebendo que a mulher não está obedecendo. Vamos lá, a mulher não está concordando, mas o que você vai passar para ele? Você vai passar a orar por ele. Não orar não é com raiva não, gente. Senhor, abre os olhos da minha esposa e tal, Senhor, a palavra. A mesma coisa o marido. Senhor, abre os olhos espirituais do meu marido, dá força a ele. Porque o marido é tentado. A mulher é tentada. Nós somos seres humanos. Você tem que Deus dar força àquela pessoa. A porta é estreita. Hã? A porta é estreita. O ser humano tem sentimentos. Lutas, que às vezes a pessoa, por exemplo, às vezes a mulher pode ter lutas que não fala com o marido, não adianta falar. E às vezes tem marido que tem lutas que não fala com a mulher. Então a gente tem que fazer o quê? Pedir a Deus, Senhor, cuide do sentimento dessa pessoa, dá força a ele, força a ela. Nem todo mundo tem a mesma estrutura espiritual, sabia disso? A Bíblia diz que os mais fortes têm que acolher os mais fracos na fé, relevar, para a pessoa ter a mesma estrutura. Então você tem que sustentar aquela pessoa na fé. Você quer mais forte, você ora por ela. Para Deus dar força para se levantar, para conseguir fazer, para ela conseguir os olhos dela abrir, ela conseguir chegar àquele entendimento que você chegou e tal. Paciência, gente. Entendeu? Comunhão. Tem que ter isso. Filhos. Filhos também tem tentações que eles não falam. A gente tem que orar. Então, vamos aqui que a gente vai chegar na parte. E ainda está com o casal e estamos dando beijo. Pegou lá na frente. E vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Não é isso? Para santificar, purificando com a lavagem de água pelo quê? Pela palavra, não é isso? E ele está dizendo, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, que é pecado, sem pecado, mas santa e irrepreensível, não é? Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quer dizer, você ama sua mulher, você não vai trair sua mulher, você não vai enganar sua mulher, você não vai dar um pescoção na sua mulher. Você dá um pescoção, não é a mesma coisa que está dando com você mesmo, entendeu? Então, amar como se fosse você mesmo. Então, se eu falo uma coisa para ferir aquela pessoa, eu estou fazendo o quê? Estou ferindo a mim mesmo. Se eu dou um pescoção, estou batendo em mim mesmo. Aquele filme, você já viu aquele filme Quarto de Guerra? Quem já viu o Quarto de Guerra? Levanta a mão. Aquele filme Quarto de Guerra, você já viu que o marido tratava a mulher mal.
né? Tratava a mulher muito mal. Você viu aquela parte que ele sonhou? Que tinha um homem atacando a mulher dele, aí ele foi lá tentar defender a mulher, era ele mesmo. Muito legal, né? Era ele mesmo que era o inimigo. Ele foi tentar defender a mulher do inimigo da mulher. Quando ele viu o inimigo da mulher, era ele mesmo. Entendeu? Era forte, né? Poxa, eu achei bem colado aquela parte. Então, a gente não pode ser nosso próprio inimigo. Então, ele está falando aqui, ó. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Tá vendo? Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do corpo. E esse sustenta e alimenta, preste atenção. Não é só o marido que vai lá trabalhar para sustentar, alimentar a mulher fisicamente, não. Ele sustenta a mulher e alimenta também em oração. Ele sustenta aquela mulher em oração. Ele alimenta aquela mulher na oração. Você está entendendo? Ele ora pela esposa. O Senhor dá força a ela, tal. A estrutura que o Senhor está dando. Entendeu? Não é isso. Não é a força nem a violência. A gente que acha que não é a força nem a violência. Então ele está dizendo assim, ó. Porque somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois serão o quê? Uma só carne. Gente, é tão forte. Presta bem atenção. A mãe e o filho é desligado no hospital. Como assim desligado? É cortado o cordãozinho umbilical. Aí o filho vai, depois cresce, passa a ter a vida dele. Tem uns que ficam com a mãe, né? Eu tenho um lá em Petrópolis. Eu não sei, agora ele não estava não. A mãe dele era... Enquanto a mãe dele viveu, ele viveu só com a mãe. A mãe dele faleceu, cabecinha branquinha. Ele já era coroa e nunca teve ninguém. Quis ficar sozinho cuidando da mãe. Aí depois, quando a mãe estava bem de idadezinha mesmo, ela partiu. Depois de um bom tempozinho sozinha, ele arrumou uma pessoa. Agora acho que ele tem uma pessoa, mas ele viveu a vida dele toda cuidando da mãe. Então, o que acontece? O filho desligado da mãe, né? Depois cresce a sua vida, a mãe do filho, mas o marido e mulher, a Bíblia diz que não, eles são os dois numa só carne. Sabia que a intimidade, o amor de uma mãe por um filho é maior, mas a intimidade de um casal é maior do que, porque os dois são uma só pessoa. Está entendendo isso? O casal, quando ele tem os momentos deles ali, de intimidade deles, nessa hora eles se tornam um só para Deus. Deus não vê você duas pessoas, ele vê um só na mão dele. Isso é muito forte. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia diz que a mulher que santifica o seu marido, e vice-versa. Entendeu? Às vezes você está lá desesperado, não se converter. Quanto mais você se converter, o seu marido vai se converter por causa de você. Entendeu? Não tem para onde correr. Entendeu? Agora muito ele vai caçar uma igreja, vai caçar um batismo, vai se converter. Então ele está dizendo aqui, ó. Aí ele ainda disse aqui, ó, grande é este mistério, né? Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher para fazer o quê, gente? Reverencie o seu marido, que é respeitar, obedecer o seu marido. Então, tem coisas que é o diabo? Tem outras que não. Tem outros que a gente está sendo ensinado. Gente, casal, presta bem atenção, de casar não é só aqui no Face também. Vocês querem ser felizes? Sejam companheiros um do outro. Quanto mais carinhoso você é um do outro, mais você agrada a Deus. Você não tem ideia disso que eu estou falando. Gente, tudo para vocês vai funcionar, vai dar certo. Um casal que é unido, ora junto. Pastor vai lá em casa, o fulano não é convertido. Irmão, mas se eu acredito, se você chamar a pessoa para orar, uma oração, a pessoa não vai
te rejeitar. Só essa pessoa tiver muito pesado o negócio lá dela dentro, entendeu? Poxa, vamos orar um pouquinho. Entendeu? Ah, mas eu vou chamar para orar de noite, está cansado. Então chama de dia, ué. Na hora que estiver descansado. Glória a Deus. E chama a pessoa, ora junto, casal. Quanto mais o marido tratar a mulher bem e a mulher tratar o marido bem, gente, isso eu estou falando, não é só que eu li aqui na Bíblia, não. É uma experiência própria. Você não tem ideia como você vai agradar a Deus. Porque quando meu esposo estava ali, a gente passou a fazer isso, gente, como Deus começou a abençoar a nossa vida. Tanto a minha quanto a dele. A gente orava, sabe, hoje ele saiu do trabalho, ele ia, mas no dia dele não estava certo para mim também, porque a gente estava em comunhão. Ele estava ligadinho, tratava o outro bem, era oração. Agora, como estava toda hora no caminho, muito chateado. Qualquer coisinha assim, irmão, uma das coisas que traz prosperidade. Sabe como eu ando prosperidade? E a família não anda. Não anda, ninguém se converte, trava tudo. Porque o diabo conseguiu pegar assim, o esteio da casa, a base é a família. Então o resto é fácil. É sério, por isso que o demônio, ele luta para jogar o casal um contra o outro, é uma armadilha dele. Ele não quer que o casal se entenda, porque a palavra de Deus diz o seguinte, quando dois de nós concordam acerca da mesma coisa, o casal da comunhão, orando em comunhão, tadinho, vai ficar estranho para ele. Aí ele faz o quê? Tenta quebrar essa... Entendeu? Jogando um contra o outro, você tem que vigiar isso. Aí ele está falando assim, cada um em particular, ame as suas próprias coisas, e amar não é palavra, tá, gente? Eu sempre explico isso aqui. Você pode até dizer que ama. Né? Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo minha avó, mas amar é atitude. Você ama, você quer ajudar, você quer fazer alguma coisa pelaquela pessoa, você quer... Ver que a pessoa não está legal, você vai fazer uma oração por ela. Ver se a pessoa está precisando de alguma coisa, se você puder, você vai ajudar. Isso que é amor. Não é palavra não, entendeu? As atitudes. Jesus Cristo amou a gente. O que ele fez? Só disse que amou e foi embora? Ele tomou uma decisão, uma atitude. Ele se entregou a si mesmo por cada um de nós. Quer dizer, ele agiu. Ele fez um ato de amor. Entendeu? Então, amar não é só palavras. Amar você quer o bem daquela pessoa. Então, ele está falando aqui. Agora, o filho, né? Ontem eu coloquei 2 mensagens lá no Face, no WhatsApp, sobre filhos. Gente, tem muitos filhos sofrendo, mas muitos mesmo, as coisas não dão certo ainda, por não honrar o pai e a mãe. E a palavra de Deus, ela não é assim uma coisa boba, não, gente. Isso é a palavra santa de Deus. Entendeu? Olha o que você quer ser. Eu quero fazer isso, eu quero fazer o curso de não sei o que, eu quero ser isso, não sei o que, eu quero ter isso. Mas como se a pessoa não honra o pai e a mãe? Primeira coisa que a pessoa tem que saber que esse é o primeiro mandamento com promessa da Bíblia. Tem muitos filhos sofrendo. Aí ele está dizendo assim, vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Sabe o que é uma pessoa obediente? É uma pessoa que não debate. Tem filhos que falam, mas você quer, a pessoa debate. Não é assim, gente. Filho não tem que debater com o pai. Com o mãe. A única maneira que um filho e a filha não está pecando em desobedecer o pai e a mãe é se o pai ou aquela mãe quiser que aquele filho peque. A mãe vai lá, fala que eu não estou em casa não. Aí a mãe também não está sozinha. É um espírito aí da mãe. E se a mãe tivesse no sã juízo dela, ela não ia fazer o filho pecar, porque ela sabe que o filho ia acabar caindo na mão do diabo por causa dela.
E ela seria responsável por isso. A mãe, quando ela ama o filho, o pai jamais vai fazer o filho pecar. Aí já não é mais a pessoa. Então, nesse caso, o filho não tem que obedecer mesmo, não. Porque é um espírito que está ali. Agora, se a mãe e o pai estão pedindo, não é nada contrário da palavra, você precisa aprender a obedecer. Você está entendendo? Senão as coisas não estão certas. As coisas não estão certas. Ele diz que não obedece o pai e a mãe. Outra coisa, gente. Estou falando só aqui na igreja, não. Até o pessoal que está aí no Face. O filho e a filha. Ontem eu botei uma mensagem lá no Face sobre isso. Ainda não casou. Porque aqui está dizendo que quando vai casar, deixar lá o homem, o pai e a mãe. Iniciar com a sua esposa. Mas os filhos e as filhas que ainda não casou, é solteiro, né? Vive com os pais. Põe isso na tua cabeça. Você ajudar o seu pai e sua mãe dentro de casa não é um favor que você está fazendo. É um dever e uma obrigação do seu direito. Os filhos hoje, sei lá, já está vivendo na cabeça dos filhos. Aí a pessoa pensa que você tirar o chinelo ali do lugar, fazer uma tarefa, é um favor que você está fazendo. Não, gente. Isso sim é um dever e uma obrigação dos filhos. Mãe é uma coisa, empregado é outra. Pai é uma coisa, escravo é outra. Então os filhos têm que obedecer aos pais, têm que ajudar em casa. Não existe isso. Então eu vou para casa do meu colega. Você vai ter que ajudar lá também. Você ajuda e você não vai comer, ele vai ficar lá. Tu acha que ele vai querer que você fique lá, ele lavando as roupas para você, limpando a casa? Eu vou para o quartel, você vai ter que trabalhar, irmão. Vou morar sozinho, então você vai ter que trabalhar. Quem vai fazer comida para você? Então, hoje em dia, o diabo está tomando a mente, a linha de raciocínio dos filhos. Eles têm filhos que não ajudam a mãe e o pai dentro de casa. Isso está errado, totalmente errado. Você está entendendo? Enquanto vive com os pais, tem que obedecer e ajudar dentro de casa. Pastor, é o dever de quem ajudar dentro de casa? Quem mora ali, gente. Quem mora dentro da casa tem 5 pessoas. Essas 5 pessoas têm o dever de ajudar a manter aquilo ali arrumado. É o dever de todos. Não é um só que carrega o negócio todo, a casa toda nas costas, com o cara todo. Está errado. Você está entendendo? Ontem eu chamei a Mizinha, estava conversando com a Yarmizinha. A mim? E a Mizinha faz as tarefinhas dela já. Eu estava conversando com ela, como seu pai estava vivo, ele pegava Igor, Max, Eduardo, até a Natasha, tá? Eu não gosto que eu falo muito, mas a Natasha era pequenina, não dá para ela pegar as coisas. E botar todos eles para trabalhar. Fazia obra lá em casa, pega o cimento, pega lá não sei o quê. E às vezes eu ia falar, mas aquilo lá não está muito pesado. Cara. Nunca eu via arrastando o negócio. Cara. Agora não, agora eles têm corpo, mas eles eram tudo magrinhos. Isso aqui. Aí ficava vendo eles arrastando aquela lá. Eu, mas aquilo não está muito pesado. Fabiana, não se mete. Não deixa eu ensinar. Eles são homens, eles têm que aprender. Amanhã depois eu vou aqui e aí. Vai me ver nas costas de mamãe. Ele falava assim. Eu não tinha nada de escola de mamãe, não. Eu tinha que começar a trabalhar cedo. Aí amanhã, depois, você não tem condição de sustentar, ele vai fazer o quê? Vai arrumar família, vai fazer o quê? Vai ter que arrumar uma mulher que sustenta ele? Não, eles têm que aprender desde agora. Deixa eles, eu sei o que eu estou fazendo. Ensinar eles, arrastar até a Natasha. Natasha, menina, vai ter que aprender, porque a Natasha também trabalha dele. Me arrastando, eles me arrastando com o negócio, o outro rolando, entendeu? Vai, menina. Eu estava explicando para a Natasha, com a Yarmin, onde eu estava falando, todos eles é trabalhador, esforçado. Meu marido não está mais aí, mas já pensou? Se meu marido morresse, eles não soubessem fazer nada. E agora? É que eu vou sustentar eles? Sozinho. Não. Meus filhos, meu amigo, eu vou sustentar, eu vi vários, tudo que ele põe a mão, não adianta, porque ele é esforçado, ele tem negócio que o pai dele tinha, aquele negócio de ficar olhando para aprender. Ele tinha muito interesse de ficar olhando e aprender. Tanto é que o Igor já tem o quê?
que é o meu enteado mais velho, também está lá no quartel, muito trabalhador. Natasha, trabalhadora, Yasmin, mas se você não é assim mesmo, você vai conseguir manter aquela pessoa sem trabalhar pro resto da vida? Se um dia você não tiver mais a vida, quem vai sustentar a pessoa? Então a pessoa tem que entender isso, gente. Entendeu? E outra coisa, esse negócio de a pessoa ficar parada o dia todo, uma vida sedentária, isso é um espírito de preguiça. Que é isso, pastor? Não, mas a Bíblia fala isso, isso é um espírito. A preguiça é um espírito, ela não deixa de fazer nada. Você fica aqui, ó. Pega um copo aí pra mim. Se alguém pegar água, você bebe. Se não beber, você fica ali com sede. Você não levanta para pegar água. Sério, irmão. A pessoa fica com fome. Se alguém não fizer lá no lanche, a pessoa fica ali com fome, mas não levanta lá e faz. Irmão, se livra disso, que são espíritos. Está amarrado esse nome de Jesus. E os filhos que moram com o pai e a mãe, irmão, não é isso, não está fazendo nada demais, não. Tá? Isso é sua obrigação ajudar. Tirar o lixo, onde que eu lavo aqui? Entendeu? É sério. Eu tenho uma sobrinha minha, a Maiara. Ela disse que teve um nenenzinho, ela está toda feliz que é menino na mãe dela. Essa menina, quando ela era mais nova, a mãe dela, teve uma época, irmã, que ela não deu certo com a pessoa que ela estava. E a minha irmã, além dela, tem mais 5 filhos. São 6 ao todo. E as crianças eram tudo escadinha pequenininha. O último era um bebezinho de colo. E essa minha sobrinha, a minha mãe até hoje fala dela, né? Essa minha sobrinha, ela ficou assim, marcada, conhecida por obediência. Porque ela não era cristã. Minha irmã não era cristã, todo mundo viu. Mas que menina obediente à mãe, gente. Muito. Ela deixava a fasezinha da adolescência dela, não teve estava de amizadezinha, namorinho, nada disso. Sabe por que ela passou a fase da adolescência dela? Cuidando dos irmãos para minha irmã trabalhar. Ela não sabia o nome das filhas dela. Para tu ver, até hoje ela sabe a data de nascimento mais fácil do que a mãe. Dia de aniversário de cada uma, ela que cuidava. A mãe ia trabalhar e ela ficava em casa, era banho nas crianças, arrumando a casa, fazendo comida, limpando a casa, dando remédio. Ela passou a vida dela se dedicando em ajudar a mãe a criar os filhos. Não teve negócio de namorico, passeio, nada disso. Ela honrou desde o momento dela. Ele montão de criança. Eu ia lá, criança pulando em cima do sofá, 5 crianças. Criança rolando, e ela não sai daí. Fulano, pega uma madeira. Ela que era a mãe de casa ajudando, praticamente. Sabe o que aconteceu? Mesmo ela não sendo cristã. Mais tarde, ela conheceu um rapaz de bem, né? Começou a namorar um rapaz e tal, um rapaz tratando ela bem, tudo, ela casou. Até hoje ela está lá. Mas você tem que ver como Deus abençoou a família. Casou com uma boa pessoa, está lá até hoje. Agora teve as 2 filhinhas, agora o sonho dela era ter um menininho. Teve um menininho, está recém-nascido, garotinho. Tem a casinha dela, é feliz. Maridinho dela lá, mas porque ela não voa a mãe e pai, mesmo sendo, hoje em dia não, hoje em dia eles estão indo para a igreja, mas na época ele não ia. Você está entendendo? E ela ajudou mesmo, ajudou a criar as crianças, ajudava a limpar a casa. Então, gente, não é normal isso, uma pessoa, como se fosse fazendo um favor, você pode lavar um copo, isso está errado, gente. Tem que botar no seu coração, é o meu dever, é a minha obrigação de morar com meus pais, eu não dava muito fácil. Se eu morasse com a minha mãe, eu ia ajudar minha mãe. O que você não ajuda? Eu não moro mais com ela, mas também não sujo na casa dela. Eu não ajudo ela a limpar, mas também não sujo. Agora que ela sujando a casa da minha mãe todo dia, só ela limpando, irmão, pelo amor de Deus. Hã? Tá errado isso. Hã? Então ele está falando aqui, vamos lá. Nós, filhos, sede obediente aos nossos pais no Senhor,
amizades que você vai acabar dando desgosto para seu pai, para sua mãe, quando você não mente para os seus pais. Você procura ajudar os seus pais, você está honrando seu pai e sua mãe. Ah, eu amo minha mãe, vou botar um exemplo. Aí eu vou daqui ali, estou vendo minha mãe carregando 3 bolsas pesadas no sol. Mãe, eu te amo, tá? Mas ela carrega as bolsas sozinha, eu estou honrando ela, gente. Hã? Pelo amor de Deus, mas me dá essa bolsa aqui. Não, tá, me dá essa bolsa aqui, mãe. Vou deixar só olhando sozinha. Não. Ah, mãe, eu te amo, gente. Ah, eu amo minha mãe. Tô lá no sofá vendo televisão o dia todo. A pobrezinha passa pra lá com a bolsa de lixo, passa pra cá com a panela, não faço nada pra ajudar. Que amor é esse, gente? Hã? Pobrezinha não tem tempo pra fazer uma unha. Todo descabelado, tanto trabalhar, eu não posso ajudar ela em nada. Daí eu lá na televisão o dia todo, assim, amor, tem que honrar o seu pai e sua mãe. Mãe, o que a senhora está precisando aí? Pai, você está precisando de ajuda? Vou ajudar o senhor a ajudar. Não, mas você não quer ver lá, não. Depois eu vejo meu desenho. Gente, você vai se sentir até feliz. Depois você vai lá fazer o que você quiser lá, fazer o desenho, brincar, mas você vai feliz, porque você sente no coração que você cumpriu o seu dever, você ajudou seu pai e sua mãe, honrou seu pai e sua mãe. Glória a Deus, funciona desse jeito. Então ele está dizendo aqui, vamos lá. Para quê? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essa que é a promessa. Eu estou falando dessa minha sobrinha, até hoje ela vive bem. Mas por quê? Ela honrou, enquanto ela viveu com a mãe, ela honrou a mãe dela. Agora Deus está honrando ela, chegou a vez de Deus. Para que te vá bem e viva muito tempo, porque o filho, quando honra a mãe e o pai, ele vai bem e vai viver bastante tempo. E está dizendo assim, ó, e vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina e a demonstração do Senhor. Porque os pais, Deus também tem um ensinamento. Tem pais também que provocam a ira dos filhos. Tem pais que amaldiçoam os filhos, as filhas. Só fala coisa pesada, negativa para os filhos. Palavra abençoa, amaldiçoa, gente. Hã? Tem mãe e pai que você não vai chegar a lugar nenhum. Cuidado, não vai dar certo para você. Só coisa negativa sobre os filhos. Tem que parar com isso. Filho se abençoa, não se amaldiçoa. Você vai conseguir, vai dar certo. Estou te abençoando em nome de Jesus. Você vai prosperar, você vai ter que abençoar os filhos. Tem pais que amaldiçoam os filhos, joga praga, coisa pesada, chama de rebelde. Para isso. Quer discutir, humilhar os filhos na frente de todo mundo, isso está errado. Fala mal dos filhos por trás, também é um pecado. Os filhos os pais não podem provocar ira nos nossos filhos. Uma coisa que é errado os pais fazer, sabe o que é? Ficar comparando o filho com o outro. Você tem que ter cuidado com isso. Isso cria uma revolta e uma inveja. O José, os irmãos de José tomam ódio de José. Porque o pai vivia elogiando José. Então você tem que ter cuidado com isso. Porque às vezes tem um filho que é mais obediente e o outro não é. Poxa, você tem que ser igual ao seu irmão, olha lá. Teu irmão é ruim de eu pedir alguma coisa, teu irmão nem precisa pedir, ele vai lá e faz na hora. Que para com isso. Faz isso não. Ora para o seu outro filho ser parecido com aquele, mas não compara. Você está provocando a ira dos seus filhos. Vai criar uma tristeza, uma depressão, daqui a pouco aquela pessoa ali vai se frustrar, porque não é igual ao outro, não existe ninguém igual a ninguém. Você tem que orar para todos eles ser temente a Deus, só isso. Está muito desse seu jeito. Aquele ali, vou orar para você que ajudar também. É assim que tem que fazer. Não pode ficar comparando. Para com isso. Eu tenho 3 filhos, eu não faço isso não. Eu oro. Eu falo o seguinte, todos eles são uma bênção. Entendeu? Senão se provoca uma ira. Se tudo é fulano, então fulano.
não, tem que fazer, você para com isso, fala, você tem que fazer igual Jesus. Igual Jesus, nosso irmão, quando deixa o irmão quietinho, o irmão deixa a conversa. Glória a Deus, para não criar contenda na família. Entendeu? Aí ele está falando assim, ó. Mas criai na doutrina a demonstração do Senhor. Glória a Deus. Vós, aí, vamos embora aqui rapidinho, que eu vou ver esse capítulo aqui rapidinho. Vós, servos, obedecei vossos senhores segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que tem um patrão, ou uma patroa. Você está entendendo? Ele está falando que é para você servir com temor de Deus. E nem todo mundo tem temor de Deus. Tem gente que engana, que enrola o patrão. Gente, não pode fazer isso. Aí ele está falando assim, ó. Não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Pastor, o que é isso? Eu conheci um homem, sabe o que ele fazia? Ele pegava um serviço de obra. Eu não sei, o Ronaldo talvez deve até saber como é que é o nome disso, eu não sei não. É aquele que você pega um serviço que é por diária. Você recebe por diária, né? Por dia. Então, a pessoa quando recebe por diária, sabe se, por exemplo, demorar 10 dias, quanto mais o serviço demorar, né? Sabe o que ele fazia? Ele começava o serviço. Os caras de todo mundo, eu vi isso. Eu via. Quando o patrão saía, que ele não ficava o dia todo dentro de casa, ele estendia o negócio lá em cima da laje e o dia almoçava, lia livro. Quando estava vendo o patrão chegar, ele fazia massa. Gente, Deus está falando aqui, não é para você fazer isso. Não como de vista, mas é para como agradar a Cristo. Quer dizer, está enrolando o pobre do homem. Beleza? Eu volto de obra, não saía, pensando que o serviço era demorado, e eu vi isso, eu vi. E ali, tinha até um negocinho de empurrar lá em cima da laje, de tardinha assim, era tranquilo, ficava lá. A coisa séria. Ele está falando aqui, ó. Não servir na vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de quê, gente? De boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque Deus vai te honrar. Você está entendendo? Se você servir como se você estivesse servindo a Deus, Deus vai prosperar no servimento, Deus vai te honrar. Isso aconteceu com meu marido. Meu marido, ele ouvia muito essa palavra aqui, né? O pastor Mota já pegou muito isso aqui. E ele procurava honrar o patrão dele. Irmão, ele foi honrado dentro daquela empresa, muito honrado. Ele se tornou amigo do patrão. Para você ter uma ideia, o patrão dele botou o nome do filho dele de Samuel. Cara, com uma homenagem ao Samuel, né? Até o menino, cara, tá grandão o Samuel. Botou, você vê como é que Deus honrou ele. Quando ele saiu de lá, porque ele faleceu, né? Antes dele falecer, a Jeane, o pessoal ali, estava fazendo um documento para ele. Para ele abrir uma microempresa. Porque o patrão dele deu todos os maquinários para ele. Eu quero ver você um empresário, Samuel. Ele virou amigo do patrão. Mas por quê? Porque ele fazia como se fosse para Deus. O pessoal ficava lá no celular e tal, ele não fazia as coisas direitinho. Sabendo que cada um receberá de quem, gente? Não é do patrão, não, é de quem? Do Senhor, todo o bem que fizer, seja servo e seja livre. E vós, senhores, que são os patrões, né? Fazei mesmo para com eles, deixando as ameaças. Tem patrão que, poxa, o funcionário não consegue nem trabalhar direito. Ele mesmo estraga o serviço do funcionário, porque fica ameaçando a mandar embora, ou fica sem cabeça para trabalhar. Entendeu? Serviço sai tudo ruim, a culpa é deles. Tanta ameaça que você
Deus, patrão, funcionário, tudo a mesma coisa. Tem que ter maior do que ninguém, não. Deus é maior do que tudo. Glória a Deus, funciona desse jeito. Agora, mas chegou a parte aqui que eu queria para a gente ir embora. Resumindo isso tudo, ele está me ensinando, né? Como é que os patrões assim lidar, como é que os funcionários, os filhos, os pais, para acabar aquela guerra, aquele problema que estava lá em Éfeso. Aí no final ele já explicou tudo, gente. Agora eu vou resumir tudo aqui. Olha o que ele está dizendo. Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que é você se fortalecer na palavra e na oração. Na oração, a gente quase morre, não pode orar, mas é na palavra e na oração. Revestindo de toda a armadura de Deus. Uma delas é o amor, tá? Você tem que ter o amor. Você vencer o ódio, você tem que amar. Jesus falou assim, amai os vossos inimigos. Revestindo de toda a armadura de Deus para que possa estar firmes. Contra o que, gente? Contra as astutas e ciladas do diabo. Quer dizer, o diabo, ele arma as ciladas dele. É um mal entendido que ele arruma. Uma fofoquinha, alguém falando mal de você. É uma calúnia. É uma ingratidão. Você trata a pessoa tão bem, a pessoa não está nem aí para você. É uma ingratidão. Está entendendo? É coisas que ele, laços e coisinhas que ele arruma para tentar derrubar você. E às vezes ele usa uma pessoa até dentro da sua casa. Você tem que estar atento com isso. Você está entendendo? Mas por quê? Porque aquela pessoa é ruim? Não. Às vezes a fé daquela pessoa não está tão estruturada quanto a sua. Então aquela pessoa está mais fácil do que o demônio enganar. Aí ele não pode pegar você, ele pega aquela pessoa. Para quê? Para através dela tentar derrubar você, né? Aí começa uma piadinha. Ou a pessoa te dá conselho tudo errado. Você tem que vigiar essas coisas, entendeu? Aí está dizendo aqui. Ou, deixa eu te explicar uma coisa. O demônio, quando ele entra numa pessoa, sabe como que a pessoa fica? Ela fica uma pessoa que discorda de você de tudo. Lembra quando o diabo entrou no Pedro? Jesus falou, não, que o filho do homem vai ter que ser entregue. Não, Senhor. De modo nenhum. Quer dizer, o demônio entrou no Pedro, fez ele discordar de Jesus. Então, às vezes ele confia a moneta na pessoa, você tudo ela discorda de você. Por que você acha que a gente fazia assim? Não, mas tudo você está errado. Entendeu? Tudo você está errado. Não, mas não sei o que, não sei o que. Não, mas a pessoa não concorda mais com você, porque tem um espírito ali dentro. Não é que você esteja errado, não. O demônio entrou dentro, está querendo embaraçar você. Daqui a pouco nem você sabe se você está fazendo é certo ou errado. Mas, entendeu? O negócio dele tem que embaraçar a sua vida. Tirar você da presença de Deus. Quando não é isso, te ataca. Te ataca. Toma nojo de você. Te trata mal, joga piada. E você tem que estar firme para não cair nisso. Senão você cai. Daqui a pouco você está com ódio da pessoa também, você cai. Quando acontece isso, o demônio vai e pula para você também. Se ele conseguir botar ódio, raiva em você, ele entra para você também. Aí quer dizer, é o que ele quer pegar todo mundo daquela família. Todo mundo na mão dele. Não tem ninguém ali que expulse ele. Entendeu? Está amarrado no nome de Jesus. Então ele disse assim, revestido de toda a armadura do Senhor, de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que é carne e sangue? É uma pessoa. A nossa luta não é contra a pessoa. E o diabo, quando ele entra na pessoa, a pessoa fica esquisita, gente. Sério. A pessoa faz cada coisa, você fica assim. Não é possível essa pessoa estar fazendo isso. Será que essa pessoa não está vendo o que aquilo ali é? E você fica assim,
Você não acredita no que você está vendo a pessoa fazer, mas é o demônio que entrou nela. Você entendeu? Lembra aquela menina que o demônio entrou nela aqui? Que ela chegava ali na porta depois ele fazia totô, girava a roupa. Entendeu? A pessoa não tem um demônio nela, a pessoa perde a linha de raciocínio. A pessoa, às vezes a pessoa está te tratando super mal, fala cada coisa horrível. Você olha para a cara dela, é normal. Ela não entende que ela está fazendo, está errado, coisa séria. Hã? Você fica assim, não, você acha que a pessoa não está vendo? Ela está vendo, é o espírito que está vendo. Aí está falando aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, temos que lutar sim, tá, gente? Ah, não temos que lutar, então não vou orar, não. Temos que lutar sim, mas não contra a carne e sangue. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Você tem que lutar contra aquele espírito que está usando aquela pessoa. Não adianta você discutir, bater boca com a pessoa que não é a pessoa, você não enxerga, você não vai entender. Cada vez piora mais. Você fala, cada vez você fala, piora mais. Você tem que lutar contra o que está usando ela. Quem está usando ela? São os espíritos. Como é que eu luto contra isso? Palavra, oração, jejum, expulsar o demônio. É isso, você tem que se preparar. Usar a armadura de Deus, revestida da armadura de Deus. Vou orar, vou ouvir a palavra, vou jejuar, vou expulsar esse demônio, ele vai sair, ele sai. Glória a Deus, fé é uma armadura de Deus. Para mim ter fé, eu tenho que ter o quê? Ouvir a palavra. Ele está dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir com o dia mal e feito tudo está firme. Estai com os espíritos cingidos os vossos lombos, com o quê? A verdade, que é a palavra. Vestindo a couraça da justiça. Calçar os pés na preparação do evangelho de quê, gente? Da paz. Não é você arrumar guerra com a pessoa, não. É o evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo de quê? O que é escudo, gente? Você se defender das armadilhas dele. Escudo. Escudo da fé. O qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem sabe o que é dardo, gente? Levanta a mão. Dardo. Dardo é aquele negocinho que joga no tiro alto. O diabo fica assim mesmo, você, não te acertar. Você tem o escudo da fé. Glória a Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que é a capacete da salvação. Você tem que estar sempre com a sua salvação na sua mente. Não, se você vou chegar lá, vou alcançar minha coroa. E a espada do Espírito, que é o que, gente? A palavra de Deus. Fazendo o quê? Orando em todo tempo. Com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso. Porque você ora, mas não vigia. O diabo vem lá, uma fofoca, seu nome, você já está lá envolvido na panelinha e pronto, você caiu. Orou, entendeu? Vai cair. Ou vem alguém falar mal da vida dos outros para você, você cai dele. É mesmo, né? Como é que pode verdadinho? Pronto, caiu. Você tem que orar e vigiar. Vigiar é isso. E súplicas por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Então, essa aqui é as armaduras de Deus. A gente tem que ter essa armadura. Tem que ter palavra, tem que orar, tem que jejuar. Há tipos de demônio que só saem com oração e jejum. Tem gente que não gosta de jejuar. A gente pelo menos 3 horas. Não para o Pai, não para o Filho, não para o Espírito Santo. Aí tem demônio que ainda não sai.
eles são, diz eles, né, que são os nobres, que não existem. Os nobres do inferno. Você estava, sai em nome de Jesus. Está nem em dúvida. Eles só saem em oração em jejum. E eles saem. Entendeu? Você tem que cair dentro da oração. E confiar em Deus, gente. Hã? Você tem que expulsar o demônio, você tem que confiar em Deus. Hã? É isso. Funciona desse jeito. Seja firme no que você falou. Tem gente que volta atrás. Hoje, tu viu aquele rapaz que parou aqui hoje? Na porta? Ali? Esse rapaz teve aqui outro dia. Lembra que ele teve aqui? Lembra que eu amarrei o demônio e mandei embora? Pastora, hoje você não amarrou. Por que não? Porque quando eu olhei ele ali, eu falei, Deus, eu já amarrei, já mandei embora. Já fiz o que tinha que fazer. Agora se eu botar um anjo ali, ó, dali ele não passa, não falou. É só uma oração. Porque eu tenho que estar firme no que eu falei. Agora fica, não, o demônio sabe quando você duvida, gente. Entendeu? Você fica toda hora, sai Satanás. Sai Satanás, vai aquele homem, né? Aí chega uma hora que o diabo vai falar, ou você sai, ou saio eu. Não adianta você ficar assim, entendeu? É isso, gente. Hã? Você tem que falar e ficar firme no que você fez. Eu não olhei e falei assim, eu não vou expulsar de novo, eu expulsei. Ele já sabe. Não precisa explicar nada mais. Entendeu? É sério, gente. Agora a pessoa fica duvidando, não sei o que, o diabo fica. Glória a Deus. Gente, se alguém trouxe dízimo, oferta, em nome de Jesus, vocês podem entregar aqui na frente. A gente vamos continuar orando aí, vamos orar a Deus para Deus poder lá muito fazer o que eu acho, né? Para a igreja. E temos que orar, tá, gente? Um pelos outros, pelo país, pelas famílias, pelos membros da igreja, por todos. Glória a Deus. Vamos então, gente. Agora já aprendeu que a nossa luta não é carne e sangue? Vamos orar em nome de Jesus pela nossa família, amém? E glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos, abençoe esses obreiros aí valorosos, né? Os obreiros fiéis. Não é os 300 de Gibeão, porque é mais de 3, é mais os de Gibeão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Sobe-se saindo. Ou chegando, melhor dizendo, né? Ou chegando, né? É verdade. Vamos lá, gente. Vamos ficar no santo, vamos orar. Agora é a hora de você orar. De você orar pela sua família, gente. Hã? Sim, é a hora de você orar pela sua família. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós vamos agradecer o Senhor. Por esse recado, essa palavra que o Senhor nos enviou. Eu venho abençoar, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas. Eu sei, Pai, que a sua palavra diz que o Evangelho é boas novas de salvação. O Senhor não chamou nenhum de nós para sofrer, para pagar preço. Pai, nada disso. O Senhor, tudo que a gente tinha que passar, o Senhor já passou lá naquela cruz. O Senhor já nos resgatou da maldição da lei. E o Senhor quer o nosso sofrimento, o Senhor quer o nosso bem. Então, eu estou pedindo ao Senhor, nesse momento, juntamente com esses irmãos, com essas irmãs, que o milagre dessa pessoa venha acontecer. Pai, toda perturbação, tudo aquilo que estava dando errado na vida dessa pessoa, está vindo para tirar o sossego, a paz, que esses espíritos saiam da vida dessas pessoas hoje, Pai. Que elas sejam curadas, que sejam libertas, que sejam livres. E aqueles espíritos que agem na vida, no casamento, na vida dos filhos, nas famílias, tentando destruir os casais, jogar um contra o outro, tentando destruir as famílias, jogar os pais contra os filhos contra os pais. Deus, em nome de Jesus, só acaba com essa maldade de Satanás na vida dessas pessoas. Só acaba com essa covardia do diabo.
Eu, em nome de Jesus, eu exijo que Satanás solte a vida de cada uma dessas pessoas. Sai agora. Sai da saúde em nome de Jesus. Solta a saúde dessas pessoas em nome de Jesus. Sai do casamento, sai da prosperidade, sai da fonte de renda. Sai agora em nome de Jesus, demônio. Eu exijo que você saia. Você vai sair da vida dos filhos. Nossos filhos são herança do Senhor. Solta eles em nome de Jesus. Sai os casal. Que aquilo que Deus uniu, nada pode separar, Satanás. Nem você. Vai embora em nome de Jesus. Solta aqueles parentes. Sai da casa, dos quartos, da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do pegado, da prosperidade, da saúde dessa pessoa que Jesus já até levou as doenças dela. Vai embora. E se você ganhou um presente lá na mata, virgem, na encruzilhada, toda feitiçaria, bruxaria, eu, em nome de Jesus, eu estou desfazendo tudo. E exige que vocês saiam em nome de Jesus. Solte a vida dessas pessoas e nunca mais vocês tornem voltar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou abençoando cada uma dessas pessoas. E declaro todas libertas, curadas e a família delas também. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu estou pedindo, Senhor, que haja na casa, na família, nos filhos dessas pessoas, um amor, um carinho, uma compreensão, aquela comunhão do Teu Espírito Santo, que a família se entenda, que os pais sejam carinhosos com os filhos sejam carinhosos com os pais, que o marido, que a esposa com o marido, os parentes. Deus, e sobretudo que reina na nossa vida o amor de Deus. O Senhor falou que reinar sobre Deus. E eu consagro agora esse sabonete, essa água, pedindo ao Senhor que o Senhor põe o seu poder de cura. Pai, toda pessoa que usar, seja liberta, seja curada, seja livre de vício, de todo mal, todo espírito mal, doença. Aquele parente que está preso nos vícios, nas drogas, na prostituição, seja o que for, eles vão ser libertos. Mas como o Senhor me libertou, o Senhor vai libertar o filho, a filha dessa pessoa, em nome de Jesus. E tudo, Pai, é para a tua glória. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor receba dízimo, oferta, se entregue para o Senhor altar, e que o Senhor cubra com o teu nome sagrado. E todos que estão aqui também no Face, levem paz em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. E graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Amém. Olha, sai do caminho santo e uma certeza, uma convicção. Gente, Deus, quando a gente fala que tem que levar Deus a sério, tem pessoas que falam, a gente não pode nem rir. Não é isso, não. Levar Deus a sério é o seguinte: você tem que lutar com a sua vida. Você não pode brigar de Deus. Deus é muito sério no que ele fala. Tudo que está aqui é verdade. Você está falando, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo por tua casa, vai ser salvo. Tudo que você está pedindo a Deus, você tem que ser sério com o que você pediu. Não pedir, vai acontecer. Se é hoje, se é amanhã, não vai acontecer. Deus espera que a gente tenha uma confiança nele, de todo o nosso coração. E deixa a dúvida de lado. Glória a Deus. É isso. E parar de ficar pensando em derrota. Tem gente que só pensa em coisa ruim. O que vai morrer, né? Isso, irmão, pelo amor de Deus, ele para presente de Deus, vai dar tudo errado, não tem para quê, irmão. Não adianta, cada hora não dá tudo errado lá, não é isso que Deus quer na mulher. Se Deus chamou você, ainda por exceção de muito, você é filho. Glória a Deus, não vai dar certo para você, senão Deus não tinha me chamado. Glória a Deus, isso tem que pensar. Amém? A família, Jesus já falou, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo pela tua casa. Não anda desesperado por cada família, não. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele e mais ele fará. Se ele não cuidar, duvido se você não conseguir guardar. Vai nada. Não, mas se estivesse perto de mim, deixa eu te dar um exemplo. O meu marido faleceu em cima de mim. Sentado no sofá, caiu assim, com vitória. Eu não pude guardar ele na hora. Já tem pessoa aí que está lá, ele passou pela cadeia, está na boca dos fundo, Deus está guardando. Porque não é a hora da pessoa, entendeu? Então, se Deus não guardar, envolve de sentimento. Eu, por exemplo, eu passei tanta boca de fundo, tanto lugar perigoso, já tive um fuzil na cara, estou aqui. Deus não deixou eu ir, entendeu?
vamos assim mesmo. E vamos na paz do Senhor. E quem quiser falar comigo, gente, pode vir aqui na frente, tá? Sem sabonete, meu sabonete fora. Eu tô com sabonete na mão. Ainda bem que ele é convertido, imagina os tapas dessa mão. Seria um tapa com giz. Tapa com giz, não. Mas ele não dá assim, mas no diabo ele dá cada tapão. Poxa! Vem cá, tentação, ele está escrito. Está escrito. E glória a Deus. Gente, eu vou estar aqui na frente da sua para falar comigo. Gente, Deus abençoe aí todo o pessoal aí do Face, tá? Dia abençoado em nome de Jesus. Mãe, Deus abençoe, eu também te amo, tá? E nação, né? Tem alguma coisinha que eu posso querer. Deus abençoe aí também todo o pessoal aí.